Vamos ver nesse vídeo o desenvolvimento de uma interface em Qt para o simulador de circuitos digitais. A interface visual para o simulador de circuitos digitais deve ter essa aparência aqui. Você tem um menu circuito, onde você pode criar um novo circuito, no qual você fixa 2 entradas, por exemplo, 3 saídas e 4 portas. Então está aqui o circuito, quando você der um duplo clique em uma das portas, vai aparecer para você configurar a porta. Por exemplo, essa porta 2 vai ser um OU com 4 entradas. Então já apareceu aqui na tabela de conexões as 4 entradas correspondentes à porta cuja ID é 2. Se eu clicar nessa conexão, eu posso mexer em cada uma das IDs das entradas. A ID varia de -2, porque esse circuito tem 2 entradas, até mais 4, vamos dizer que aqui seja 4, aqui seja 2, aqui seja -1 e aqui seja -2. Quando todos os valores das entradas estão válidos, esse OK aqui fica habilitado. Por exemplo, se esse aqui for para 0, que não é mais válido, o OK deixou de estar habilitado. Então eu posso alterar todas as conexões, posso dar um clique duplo numa saída e para dizer que a saída número 1 vem da porta 2, e assim eu poderia preencher todo o circuito. Também posso ler um circuito de arquivo. Se eu for numa pasta que contém o arquivo, por exemplo, esse arquivo circuito write 0, eu posso abrir e esse circuito foi lido. Se o circuito estiver todo definido, eu posso gerar a tabela verdade. Está aqui a simulação do circuito. Todas as classes necessárias para a interface estão implementadas no programa que vocês têm disponível no CKA. São 5 classes. Tem uma classe main circuito, que é a classe que representa a interface principal do programa. Temos a classe modificar conexão, que permite que você modifique as IDs das conexões de uma determinada porta do circuito. A classe modificar porta permite que você diga o tipo de porta, NOT, AND, OR, e o número de entradas de uma porta específica. A janela pop-up modificar saída permite alterar qual é a ID da origem do sinal lógico de uma saída do circuito. E finalmente a classe new circuito permite mudar as características, criar um novo circuito. Então você vai dizer que esse novo circuito vai ter tantas entradas, tantas saídas, tantas portas. Todas essas janelas, com exceção da primeira, são janelas de diálogo, na qual você tem os botões OK e cancelar. A classe new circuito tem uma função exibir, que deve ser chamada quando você quiser que essa janela pop-up apareça. Essa função limpa eventual conteúdo que tenha sido digitado em uma aparição anterior da janela e depois dá um show para que ela apareça. Aí temos um slot que reage ao fato de você clicar no botão OK. Este slot, o que ele vai fazer é emitir um sinal, sai do meu circuito, indicando as características que o usuário digitou. Quantas entradas, quantas portas e quantas saídas o novo circuito deve ter. E esse sinal vai estar conectado a um slot lá no programa principal que faz essa alteração nas características. A classe modificar porta tem a função exibir, que deve ser chamada quando você quiser que essa janela apareça. O que é que essa função faz? Limpa eventuais valores escolhidos anteriormente e inicializa a janela com os valores atuais da porta que você está querendo modificar. Então, a ID dessa porta, eu estou modificando a porta cuja ID é 3 ou 5, isso é exibido na janela e é armazenado em uma variável privada da classe. E também uma keystring que dá o tipo atual da porta e o número de entradas atual da porta. Depois eu tenho 2 slots que reagem a eventos na interface. Este aqui reage ao fato de você mudar o tipo de porta. Então ela estava com tipo AND, eu mudo para um tipo OR ou um tipo NOT. O que é que faz esse slot? Modifica os limites do Spinbox, onde você pode digitar o número de entradas. Por quê? Porque se a porta for NOT, o número de entradas só pode ser de 1 a 1. Já se a porta for qualquer dos outros tipos, pode ser de 2 a 4. Então, sempre que você troca o tipo de porta, ele ajusta os limites para ser correspondente ao tipo que você escolheu. E o outro slot, o button box, é quando você dá OK na porta. Este slot aqui, o que ele faz é emitir um sinal
que vai ser conectado a um slot na interface principal, no qual eu informo quais valores foram escolhidos pelos usuários. Para a porta ID porta, esse dado está armazenado. Eu quero que o novo tipo passe a ser de uma determinada string e o novo número de entradas passe a ser este inteiro aqui. A classe modificar conexão, a primeira função que ela tem, uma função fixar limites, deve ser chamada sempre que você modificar o circuito, ou você criar um novo circuito, ou você ler um novo circuito de arquivo. Isso porque esse circuito vai ter um número de entradas e um número de portas diferente do que era anterior. Então, com isso, você tem de alterar os limites das IDs que são permitidas. Por exemplo, se um circuito vai ter 3 entradas, as IDs começam de -3. E se ele vai ter 7 portas, então as ID podem ir até 7. Então, se eu criei esse novo circuito, eu tenho que chamar essa função fixar limites, passando como parâmetro -3 e 7. Então, no spinbox, onde eu fixo a ID de cada uma das conexões da entrada de uma porta, esse spinbox só vai aceitar valores de -3 até 7. A função exibir exibe a janela de conexões. Ela limpa valores anteriores e vai exibir os valores atuais da porta que eu estou alterando as conexões. Então, eu passo como parâmetro a ID dessa porta que eu estou alterando, esse valor vai ser armazenado em um dado privado, e depois quais são as IDs das até 4 entradas da porta que estão atualmente registradas. Depois, eu tenho 4 slots que reagem a alterações nos valores das 4 entradas. Quando cada um desses valores é alterado, é chamada essa função auxiliar testa entradas válidas. A função testa entrada válida testa se todas as 4 entradas são possíveis. Quando é que ela não é possível? Quando o valor dela é 0. Se alguma das 4 não for possível, o botão OK fica desabilitado. Quando todos estiverem com valores válidos, o botão OK fica habilitado. E a função onButtonBoxAccepted é quando você der OK na janela de conexões, isso envia um sinal dizendo qual a porta que está sendo alterada e os valores das 4 IDs das conexões dessa porta que o usuário escolheu. A última das classes que representa as janelas de pop-up, que é a modificar saída, essa classe parece com a anterior, ela tem uma função fixar limites que deve ser chamada sempre que você alterar o circuito, de modo que o número de entradas e de portas dele possa ter sido alterado. E a função exibir, que inicializa a janela para que ela represente os valores que atualmente estão registrados naquela saída. Cada vez que o valor da ID de saída é modificado, testa se o valor dele é válido, ou seja, se é diferente de 0. Se não for válido, desabilita o botão OK, se for válido, e habilita. E há um botão box Accepted, envia o sinal modificar a saída, dizendo a ID da saída que está sendo modificada, isso foi armazenado em um dado privado da classe, e a nova ID que indica a origem dessa saída. A classe principal da interface, que é a classe MainCircuito, tem alguns slots privados, slot NewCircuit, modificar porta, modificar conexão e modificar saída, que são slots que reagem a sinais enviados pelas 4 janelas pop-up. Tem também outros slots, que foram slots automáticos, adicionados para reagir a ações que o usuário toma na interface. Quando ele escolher a opção novo circuito, isso aqui deve abrir a janela de pop-up, ler um circuito de arquivo, deve abrir a caixa de diálogo, salvar um circuito em arquivo, também deve abrir a caixa de diálogo, vai escolher qual arquivo, sair, encerra a interface. No menu gerar tabela, a opção para fazer a simulação, isso deve gerar a tabela verdade. E quando você der um clique duplo na tabela de portas, na tabela de conexões e na tabela de saídas. Cada uma dessas ações aqui deve levar à abertura da janela de pop-up correspondente, onde você vai poder modificar as características do objeto em cima do qual você deu o clique duplo. Os dados privados da classe. O principal dado que vai compor o objeto da janela QT da interface é este objeto aqui C da classe circuito. Então aqui é que vão estar efetivamente armazenados todos os dados do meu circuito que eu quero simular, é nele que eu vou ler o circuito, é isso aqui que eu vou salvar como circuito e é com ele com o qual eu vou fazer a simulação. Depois nós temos 4 ponteiros, onde a gente vai colocar dinamicamente 4 objetos das 4 janelas pop-up.
3 ponteiros, onde a gente vai colocar os 3 quelíneos que vão aparecer na barra de status e algumas funções auxiliares. A função redimensiona a tabela é quando você muda as características do circuito, número de entrada, número de saída, número de portas, ou seja, quando você define um novo circuito ou lê um novo circuito, isso aqui vai redimensionar todas as tabelas da interface. A função limpar a tabela verdade zera o conteúdo dessa tabela sempre que você alterar alguma característica do circuito. Mudou uma conexão, mudou uma saída, então aquela tabela verdade existente não é mais válida. E 3 funções de exibição. Exibe uma porta específica na tabela de portas, uma conexão específica ou uma saída específica. Nessas 3 funções aqui, você passa como parâmetro ID do objeto que você quer que seja reexibido. O construtor da classe MainCircuito inicializa todas as variáveis privadas da classe, que são ponteiros, fazendo a alocação de memória correta. Depois faz tudo que for necessário para ajeitar os cabeçalhos, insere os widgets na barra de status e faz a conexão dos sinais. Os 4 sinais que vêm das janelas pop-up são conectados aos slots correspondentes. Em seguida, chama a função redimensiona tabela. Na função redimensiona tabelas, eu vou ler o número de entradas, saídas e portas do circuito a partir da variável C da classe circuito, que é um dado mesmo privado do objeto MainCircuito. Então eu vou ajustar o conteúdo dos labels da barra de status para que eles reflitam essas características do circuito. Aí na tabela de portas eu limpo tudo, menos os cabeçalhos, e faço um for para exibir todas as portas usando a função auxiliar showPorta. Na tabela de conexão limpo tudo e exibo todas as conexões. A mesma coisa na tabela de saída e depois vou redimensionar a tabela verdade. Nesta tabela, primeiro eu vou limpar os pseudos cabeçalhos que eu fiz na primeira linha. O que é esse pseudo cabeçalho? Como eu quero ter um cabeçalho que varra mais de uma coluna, eu vou mesclar várias células. Na hora que eu vou redimensionar a tabela, primeiro eu tenho de eliminar todas essas mesclagens e fazer de novo de acordo com as novas características do circuito. O número de colunas dela vai ser o número de entradas mais o número de saída, e o número de linhas vai ser igual ao número de combinações de entradas, é 3 elevado ao número de entradas do circuito. Faço a mesclagem das células e chamo a função limpar a tabela verdade para apagar o conteúdo, deixar só as dimensões corretas e o pseudo-cabeçalhos. Aqui eu vou chamar as 2 funções que existem nas janelas pop-up para fixar os novos limites na tabela de conexões e na tabela de saídas, de menos número de inputs até mais o número de portas. Na função limpar a tabela verdade, eu obtenho o número de entrada e o número de saídas utilizando funções de consulta do objeto C. Eu vou apagar todo o conteúdo e vou recolocar os cabeçalhos da primeira linha. O slot que reage a um sinal indicando que foi dado OK na janela de criar um novo circuito. Recebe como parâmetro os números de entrada, saída e portas desejados, chama a função resize do objeto C para fazer a alteração das características do circuito e redimensiona todas as tabelas para exibir tudo de acordo com as novas características. O slot que reage a um pedido de modificar uma porta recebe a ID da porta, a string com o tipo da porta e o número de entradas da porta. A gente tenta alterar essas características usando a função setPort do objeto C. Se deu tudo certo, eu reexibo a porta correspondente e as conexões dessa porta correspondente. Caso contrário, dou uma mensagem de erro e, em qualquer caso, limpo a tabela verdade, porque se a porta foi modificada, aquela tabela verdade não corresponde mais ao circuito. De maneira similar, eu tenho os slots para modificar uma conexão e modificar uma saída. Eu recebo os parâmetros. Se a função que altera a característica correspondente no objeto C der tudo OK, eu reexibo a conexão, se não, mensagem de erro. Na modificação saída, se a alteração da saída deu certo, eu reexibo essa saída, se não, exibo a mensagem de erro. A função showPort deve reexibir na tabela de portas a porta cuja ID é passado como parâmetro. O que a gente faz é testar se esse parâmetro é válido, se não for, já imprime a mensagem de erro. Se for válido, obtém os dados que devem ser reexibidos utilizando as funções de consulta getNamePort e getNúmero de inputs de porta. Gero 2 keylabels com essas informações e insiro na tabela de porta. A função showConexões é parecida. Testo se a ID é válida, se for, eu obtenho
o número de entrada da porta usando a função getInputPorts, faço um for para varrer todas essas entradas, obtenho a ID da entrada correspondente, gero um keylabel com essa informação e exibo na tabela de conexões. Finalmente, para exibir uma saída, recebo a ID de saída, testo se é válido, se não for mensagem de erro, obtenho a ID desta saída usando a função getIdOutPutCircuit, gero o keylabel correspondente e exibo na tabela de saídas. Se você escolher ação novo no menu, isso exibe a janela de diálogo para digitar um novo circuito. Se você escolher a ação ler, vai ser aberta uma janela de diálogo, o usuário vai poder digitar ou selecionar aquele arquivo de onde ele quer ler os dados. Se esse nome escolhido não for vazio, sinal que o usuário escolheu alguma coisa e não fez cancelar, aí vai ser chamada a função ler da classe circuito dentro de um try. Caso seja gerada essa exceção, aqui no catch vai exibir uma keyMessageBox critical dando o tipo de erro. Se fez a leitura normalmente, aí eu vou fazer um teste suplementar. Por quê? Porque a classe circuito aceita portas com qualquer número de entradas, mas na minha interface Qt, em razão da limitação do número de colunas da tabela, eu tenho de limitar o número de entradas de porta a 4. Então percorro todas as portas. Se alguma das portas lidas tiver mais do que 4 entradas, aí eu vou exibir uma mensagem de erro dizendo que esse circuito, apesar de válido, é incompatível para essa interface Qt. Passado esse teste suplementar, após a leitura, a única coisa que eu tenho que fazer é redimensionar as tabelas, onde vão ser tudo reexibido de acordo com o novo circuito. Já se você escolher a ação salvar, primeiro é testado se o circuito é válido, porque você não pode salvar um circuito que não esteja inteiramente preenchido. Depois abre a janela de diálogo, chama a função salvar da classe circuito dentro de um try. Se houver algum erro, exibe uma keyMessageBox, senão o circuito está salvo. A ação sair do menu só chama o quit da QCore Application. A função onAction gerar a tabela trigger deve implementar este algoritmo aqui para gerar a tabela verdade que vocês têm na especificação. Primeiro eu testo se o circuito é válido, se ele for inválido ele não pode ser simulado, obtenho o número de entradas e de saídas do objeto C. Depois crio um vetor de booleanos, 3S, que vai ter dimensão igual ao número de entradas do circuito e que vai ter todos os seus elementos com valor undef. Aí eu vou preencher todas as linhas da minha tabela, começando da linha 1, não da linha 0, porque a linha 0 é aquela que tem os pseudo-cabeçalhos. Aí vou gerar keylabels que contêm as informações que eu quero representar. Então, com o valor atual dos booleanos que representam as entradas do circuito, inicialmente é undef, eu simulo o circuito. Agora eu vou imprimir as entradas e as saídas resultantes dessa simulação. For de 0 igual ao número de entradas, eu faço um keylabel que seja equivalente ao iésimo elemento do vetor de entradas em si, convertido para char, e exibo na linha correspondente da tabela. Percorro todas as saídas, gero o keylabel correspondente ao valor da saída obtido por um método de consulta da classe circuito e armazeno na coluna correspondente. Depois incremento a linha para passar para a próxima linha e vou incrementar o vetor de booleanos como incrementando a última entrada. Se ela estava undef, passa para false. Se ela é false, passa para true. Se é true, passa para undef. E quando eu chego true, incremento a anterior, que é aquele algoritmo para percorrer todas as possibilidades de entrada. Em seguida, nós temos as três funções que são chamadas quando você clica com o botão da direita em uma das tabelas, indicando que você quer fazer alguma modificação. OnTablePortsActivated é para você modificar uma porta do circuito, coleta o nome e o número de entradas da porta e chama a função exibir da classe modificaporta, passando esses dados como parâmetro. Em seguida, OnTableConnections, quando você quer mudar a origem da entrada de alguma porta, mesma coisa, coleta todas as informações e chama o método exibir da classe modificaConexão. Finalmente, OnTableSaídas, coleta a linha que você clicou e qual é a ID de saída atual do circuito e chama a função exibir da classe modificar saída.